Eu hoje tenho o privilégio de trazer a porção de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Eu não quero gerar muita expectativa em vocês, porque foi algo que Deus falou comigo, algo que eu precisava ouvir. E é baseado no simples fato de alcançarmos novos níveis na presença do Senhor, para que nós possamos também evoluir na nossa vida, sabe? De um tempo para cá eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso. Pessoas vêm me dizendo, não, você está no caminho certo, você está fazendo de forma correta, é daí para frente, sabe? Mas não é fácil, porque a gente cria algumas metas, né? Estabelece sobre nós uma carga e muitas vezes nós não conseguimos cumpri-las. E aí vem a frustração, sabe? Mas existe uma palavra do Senhor sobre nossas vidas que é de encorajamento. Amém, irmãos? Lá, eu quero que você abra comigo lá em Êxodo 14. Nós vamos ler os versos 15 e 16. E diz assim: Então o Senhor a Moisés: Por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Essa é a palavra do Senhor para Moisés naquele momento. Eu quero trazer isso para os dias de hoje, sabe? Deus é o principal encorajador de cada um de nós. Eu quero que nessa noite você se sinta encorajado pelo Senhor. E eu vou trazer alguns elementos que vão alimentar isso na sua alma, irmãos. São elementos que Deus tem colocado no meu coração e tem me ajudado a evoluir. Principalmente na área espiritual. Porque a gente entende que quando nós estamos bem com o Senhor, quando o nosso espírito está alinhado com o Espírito do Senhor, tudo vai bem. Aleluias? Temos a luz da palavra que nos garante isso. E a atitude é um comportamento, é um ditado de disposição, sabe? Nós precisamos realmente estar dispostos a tomar novos caminhos, novas atitudes para que possamos avançar em qualquer coisa que nós fazemos. E existem alguns elementos que garantem isso, sabe? O primeiro elemento que eu trouxe hoje aqui é o nosso estado emocional. Eu acho que, de fato, eu coloquei ele como o primeiro, porque, de fato, é o que realmente nós depositamos as nossas forças, que é o emocional, e muitas vezes é aquele que nos dá aquela rasteira. E lá em Provérbios 24, verso 10, diz: Se te mostras abalado no dia da peleja, a tua força será pequena. A sua força será limitada. Então, irmãos, que haja em nosso coração o sentimento de avançarmos com Cristo. Que o nosso emocional não seja abalado a ponto de desistirmos da promessa que Deus deu para cada um de nós. E às vezes eu vejo muitas pessoas que se deixam abalar por algumas coisas, sabe? Isso às vezes são pessoas que estão ao meu redor, em conversas. E irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer. Se por algumas coisas, sabe? Se por alguns motivos nós ficarmos fracos e desanimados, deprimidos, angustiados, depressivos, isso poderá impedir e tornar real aquela promessa. Às vezes as adversidades elas se levantam realmente para tirar o nosso foco. Às vezes nós estamos até dispostos, sabe? Mas alguma coisa se levanta diante de nós e nós perdemos as nossas forças. Então nós precisamos ter um emocional totalmente inabalável. Irmãos, isso é impossível? Não. Com Deus nada é impossível. É difícil, sim, mas não é impossível. Basta que você tenha um relacionamento real com o Senhor a ponto de dizer: Senhor, eu preciso mudar. Que essa estação seja uma nova estação na minha vida. Que esse momento seja um momento não duradouro, mas um momento que eu passe, que eu atravesse e que eu saia vitorioso. É assim que nós precisamos trabalhar o nosso emocional. O segundo aspecto é a maneira que nós vemos a nossa própria vida. Irmãos, isso Sabe por quê? Porque às vezes muitas pessoas olham pra gente e falam: lá, tá bem. Aquele cara ali, irmão, tá bem.
Não é verdade? As pessoas olham ali, ó, a moto dele, olha o carro dele. Olha a vida que ele leva, olha as fotos dele no Instagram. Mas não sabe que a caminhada ali é dolorosa, sabe? Não sabe quanto nós estamos sofrendo e quanto nós estamos lutando para controlar aquele emocional, que foi o primeiro ponto que eu falei. Lá em Mateus 6, nos versos 22 e 23, diz: se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Meus irmãos, se nessa vida nós só enxergássemos problema, desgraça, misérias, crises, fica muito difícil de tomar atitudes certas. Muito difícil. Então, eu quero dizer para você hoje que não é a maneira como alguém olhou para você e disse algo, é a maneira como você se enxerga. É a maneira como você lidar com a situação e ver que realmente, não, eu estou no caminho certo, eu preciso permanecer aqui, Deus está comigo. Nós estamos falando de Deus, irmãos. E alguns, por verem a vida desse jeito, sabe, ficam dizendo que o mundo não tem nada de bom para elas. E elas clamam e desejam logo que o Senhor venha. Irmão, tá errado? Não. Aquele que é seguro em Deus deseja deseja morrer por Cristo para viver em Cristo. Então a morte para a gente, irmão, como Paulo disse, ela é lucro. Porém, irmãos, nós estamos nessa vida aqui por algum motivo. Você está essa noite aqui por algum motivo. E se Deus está falando no seu coração que você precisa realizar algo, é para ontem. Amém, irmãos? Tenham coragem. Sejam diferentes. Sejam pessoas que sejam impactantes em outros corações. Que a sua vida seja um canal de transformação para outras pessoas. Não fica se lamentando, não. Pegue e anda, irmãos. Esquece isso. Anda, caminha. Não para. Não desanima. O terceiro aspecto é a nossa fé em relação a nós mesmos. Tem muito a ver com o segundo tópico. Mas agora a gente está falando de algo espiritual. Totalmente espiritual. Irmãos, é um pouco duro de dizer isso, mas Deus não investe em quem não acredita no seu próprio potencial. É duro de ouvir isso, mas é a realidade. Deus quer pessoas corajosas. Pessoas que não têm medo de assumir compromissos diante dele. Pessoas que não têm medo de desafiar a ele. Pessoas que não têm medo de se ajoelhar e, Senhor, eu preciso que isso seja mudado em minha vida. Eu preciso que o Senhor mude isso para que eu consiga caminhar, para que eu tenha fé em Ti. Isso é desafiar o Senhor. O Senhor procura pessoas assim. Então a culpa não está no Senhor, a culpa não está no seu pastor, a culpa não está no seu líder, a culpa está em você. Você precisa ser o agente transformador da sua vida. Você precisa acreditar e ter fé de que você tem um Deus que é capaz de transformar tudo. Amém, irmãos? Tem gente que joga a culpa em Deus porque quando não conquista algo, sabe? Ah, não, eu nunca fiz isso. Fez. De forma direta você fez. Quando algo não acontece na sua vida e você se queixa por aquilo, você está dizendo que Deus não foi capaz de cumprir aquilo na sua vida. Mas quem não foi você. Você não foi capaz de acreditar que era possível. E como eu disse, Deus não investe em quem não acredita em si mesmo, irmão. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos basear a nossa fé em Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou. Irmão, se eu não acredito que eu posso andar daqui ali, é impossível eu acreditar que um homem 100% Deus, 100% homem, morreu naquela cruz e ressuscitou e foi tudo por mim e não tem como. Se eu não acredito que eu consigo andar daqui e ali, irmãos, é impossível eu acreditar em Jesus. É impossível eu acreditar no plano perfeito de Deus. Você está jogando isso tudo fora. Então, se você acredita no milagre de ressurreição, você acredita em Cristo que ressuscitou por nós, para que os nossos pecados fossem sarados, as nossas vidas fossem mudadas e nós fomos salvos, você tem que acreditar no seu potencial. E ainda sobre fé, o tópico 4. Nós vamos falar sobre a nossa fé em relação a Deus. Irmãos,
eu até estava conversando com o pastor quando eu cheguei aqui. Eu fiquei um pouco chateado porque eu tive que sair no culto de terça-feira e eu não escutei a palavra que eu já sabia que seria tremenda. Eu não pude vivenciar aquele momento e receber aquilo que Deus com certeza tinha para mim. O pastor trouxe uma palavra muito importante. E é uma palavra, inclusive, que está no tema da nossa igreja há muito tempo. Oração. Eu só pude contemplar a misericórdia de Deus pela minha vida pelas gravações. Vocês acompanham o Instagram da igreja? Amém, irmãos? É uma bênção, sabe? Eu não pude ficar aqui na terça-feira até o final, mas eu acompanhei por lá. E como Deus falou comigo. E eu coloquei isso aqui, sabe? Irmãos, nós precisamos colocar tudo diante de Deus. E nós só conseguimos fazer isso através da oração. Crendo na palavra de Deus. Desenvolvendo uma comunhão real com Ele. Com quem Ele é. Isso nos traz e nos forja uma determinação dentro de nós, que é onde nós entendemos quem Deus é onde nós entendemos o poder que Ele tem. Então não adianta, irmãos, eu ficar aí sentado, não tomar nenhuma atitude, não procurar entender quem Deus é, não procurar orar, não procurar me achegar até Ele. Chega de dizer, se Deus quiser. Para com isso. A palavra de Deus diz que nele quer o melhor para aqueles que eu amo. Amém? Então você nessa noite precisa disso. Chega de dizer se Deus quiser. Deus quer, irmãos. Se você vive uma vida com o Senhor, Ele quer sim. Porque a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito está entre nós. Então, se no meu coração há um desejo e eu ando com o Senhor, é desejo de Deus também. Nós temos que entender isso. Se há um desejo no meu coração e eu tenho uma vida de intimidade com Deus, você pode ter certeza que é desejo dele também. A partir de hoje você vai dizer o seguinte: Senhor, sozinho é difícil, mas sei que estás comigo e eu vou conseguir. Por causa da sua graça e misericórdia que opera em mim. Aleluia! E é assim, irmão, é nesse momento que você toma uma atitude diante de Deus. É isso que Ele quer de você. Ele não quer que você seja extraordinário. Ele quer que você seja vivo, ativo. Sabe? Ele quer que você deseje uma transformação genuína. Precisamos ser genuínos no Senhor. Precisamos buscar uma identidade genuína diante do Pai. Quem você é diante do Senhor? Será que Ele te enxerga como você verdadeiramente é? Será que Ele enxerga em você quem que você quer ser ou quem verdadeiramente você é? O Senhor está muito além do que eu posso ver, irmãos. Eu olho para o Bruno aqui, nossa, um garoto exemplar, bonito. Mas o Senhor toca aqui, ó. Ele vai fundo lá no nosso coração. Então nós precisamos ser homens e mulheres de atitude. Você concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Verdades importantes sobre as nossas atitudes, irmãos. Um sonho sem atitude é ilusão. É você não acreditar no propósito que foi dado a ti. É você viver sem determinação e ficar esperando que as coisas caem do céu sem nenhum esforço. Não existe isso. Para, irmão, chega. Levanta da cadeira, irmãos. Toma uma atitude. Precisamos alcançar novos níveis. Sabe? Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que não é eu ser cristão há 15 anos... sentado num banco, aí vem um cara ali, irmão, recém-convertido, mas entregue verdadeiramente, entendendo quem é, entendendo a identidade que tem, a genuidade que tem diante de Deus. E aquele cara, sim, ele vai ser usado e transformado. E às vezes você que tem 15, 20 anos, irmão, você vai continuar sentado naquele banco.
Agora, um sonho com atitudes corretas é o pavio que estoura, que acende, que inflama. Então, se você tem sonhos, Deus colocou sonhos nas suas vidas, irmãos. Eu costumo dizer que sonho é algo que você não consegue alcançar sozinho. Então, Deus vai colocar pessoas verdadeiras e transformadoras na sua vida para que os seus sonhos sejam realidade. Amém? Quanto mais e melhores forem as nossas atitudes diante do Senhor, mais longe, novos níveis iremos alcançar. Essas atitudes que nós tomamos nessa vida terrena, irmãos. Quantos creem no galardão aí? Hã? Então as atitudes que nós tomamos aqui serão recompensadas lá na frente. De forma diferente. É de forma diferente, irmãos. Não é igual para ninguém. Não é igual aqui e não vai ser igual lá. Então coloque isso no seu coração. Não seja mais um. Sabe? Avante. Siga. Não fique esperando as coisas acontecerem. Faça acontecer. Determine isso hoje. Eu quero te convidar a tomar uma atitude em relação a tudo que você vive a partir de hoje. Se está ruim no seu trabalho, mude. Se está ruim no seu relacionamento, mude. Se está ruim na sua vida espiritual, mude. Se você não tem forças, mude, 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 mude. Para de reclamar da vida, irmão. Aquilo que para você hoje não gera resultados, jogue fora. Se você não quer jogar fora, quer continuar, ore para aquilo dê certo. Mas não fique estagnado, não fique do jeito que está. Tome atitudes. Tome uma atitude em relação a tudo aquilo que te faz diariamente parar. Eu muito tempo eu vivi assim, fazendo a mesma coisa de forma robótica, sem entender o meu destino, entender o que eu estava fazendo. Eu falei, não, tá errado. Tá errado. Se eu continuar assim, eu não vou sair do lugar. Ninguém sai do lugar fazendo a mesma coisa, irmão. Ninguém. A bicicleta para andar precisa de pedaladas. Sabe? Você tem que pedalar. Ela sozinha, você deixa ela em pé sozinha, ela cai. Então você precisa ter equilíbrio e força para pedalar. Amém? Recebe essa palavra hoje na sua vida. Mudanças trazem mudanças nas atitudes, trazem mudanças em relações pessoais. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu não queria nem falar muito, porque tem bastante exemplo na Bíblia sobre isso. Quem lê a Bíblia sabe. Mas eu vou falar alguns homens aqui que tiveram atitudes e venceram diante do Senhor. Temos exemplo aqui de próprio Jesus, que tomou a atitude de abrir mão da sua glória celestial para morrer naquela cruz. E hoje está sentado à direita do Pai, contemplando a igreja preparada com o seu sangue. Davi tomou a atitude de lutar contra o gigante Golias e se tornou o maior rei da nação de Israel. Aleluia! Isaías tomou a atitude aceitando o chamado de Deus e se tornou o maior profeta da história. Daniel tomou a atitude de não se contaminar com as iguarias do rei e se tornou o primeiro-ministro de 3 províncias do Império Persa. Paulo tomou a atitude de não viver para si mesmo, mas viver para Cristo e tornou-se o maior apóstolo no Novo Testamento. Quem vai ser você a partir de hoje, meu irmão? Que homem e mulher vai ser você a partir de hoje? Declare isso agora, irmãos. Faça diferente. Seja alguém para Deus. O mundo está cheio de pessoas que não tomam atitude e atrapalham outras pessoas. Tá? É sério isso. O mundo está cheio de pessoas que não tomam atitude, não caminham e estão puxando você para trás. Está na hora disso acabar, irmãos. Eu lembro lá no começo de 2021, sei lá, não, final de 2019,
O pastor falava assim, ó, sai de perto de quem te traz para trás, irmão. Foguete não dá ré. Quem lembra disso, irmãos? Não é verdade? Então, nosso pastor já nos deu um ensinamento lá atrás. E é isso que nós precisamos viver, sabe? Tira essas pessoas da sua vida, irmãos. Como eu disse, Deus vai colocar pessoas para realizar os seus sonhos, não atrasar os seus projetos. Tire da sua vida. Tire. Essas pessoas têm características muito comuns, tá? Pais que não tomam atitude em relação aos seus filhos, maridos e esposas que não tomam atitude em mudar o seu jeito, patrões que não tomam atitude com a sua equipe de funcionários, pastores que não tomam atitude em relação aos seus liderados, filhos que não tomam atitude em mudar dentro de casa, crentes que não tomam atitude em relação ao seu pecado. É simples, irmão. Simples. Toma ciência do que está acontecendo, vê, analisa, para. Já que você está parado, aproveita para olhar, sabe? Olha assim, ó, o que está acontecendo aqui? Contempla, para você entender. A parte que mais me chama a atenção aqui, e mais uma vez, eu acho tão lindo, quando... Irmãos, isso não é nenhum tipo de querer trazer para mim algo que é de Deus. Mas eu fico tão grato que toda vez que eu sou convidado para pregar, eu chego nesse lugar aqui e Deus começa a confirmar assim. E na conversa com o meu pastor, nós estávamos falando sobre isso aqui, ó. Crente que não toma atitude em relação ao seu pecado. É mentira, pastor? Irmãos, eu não me coloco de fora disso não, tá? Como eu disse, essa palavra aqui para mim. Eu clamei ao Senhor por isso. Eu clamei ao Senhor por isso. Eu precisava de mudanças. E Deus me respondeu. Deus falou comigo no meu íntimo. E crentes que não tomam atitude em relação ao seu pecado não se movem. Não tomam atitudes que elevam novos níveis diante do Senhor. Então hoje, se você é esse cristão, irmão, larga esse pecado de estimação agora, em nome de Jesus. Confesse isso para o Senhor. Larga isso. Peça uma transformação ao Senhor. Ah, mas Deus já sabe que eu preciso. Não, Ele precisa que você fale. Ele precisa que você entregue. Tá? Eu preciso de uma transformação diária. Eu precisei de uma transformação ontem. Precisei de uma transformação semana passada. Precisei de uma transformação mês passado. Todos os dias nós precisamos de mudanças, irmãos. Mas o que nós não podemos fazer é nos acomodar em meio ao pecado. Não podemos viver na podridão do pecado. Nós temos, se for preciso, levantar todo dia, nos lavarmos e no outro dia a gente cair, levantar, lavar, o que seja assim, mas não fique ali. Não fique ali, aquele ali não é o seu lugar. Deus não te chamou para isso. Levanta. Como diz o ditado aí, levanta e arruma sua cama. Arruma sua cama, irmão. O maior exercício de mudança começa dentro da sua casa, arrumando a sua cama. Sabe? Levante, olhe para sua cama. Meu Deus, é ali que eu estava dormindo? Nesse lençol amarelo? Não. Troca tudo, arruma. É ali que começa. Eu não saio, eu não deixo minha esposa sair de casa sem arrumar a cama. Não deixo. Meu filho dorme do meu lado, assim, no colchão, porque não dorme no quarto dele ainda. Dorme do meu lado ali. Amor, vamos arrumar as coisas? Vamos. Porque eu quero chegar na minha casa e ter uma cama limpa e cheirosa para me dormir. É isso que você tem que ter no teu coração. Se você não tem essa atitude, começa hoje a arrumar a sua cama. Irmão, anota aí, o nosso potencial humano está relacionado às nossas atitudes, sabe? Sem atitude, nosso potencial é limitado. Em quem você vai se tornar se você simplesmente não tomar uma atitude hoje, irmão? Cara, pensa. Quem você vai ser amanhã? E você é o mesmo Júnior? Você vai ser o mesmo Leonardo? Você vai ser o mesmo Bruno? Atitude. Atitude. Novos níveis precisam ser alcançados. Com boas atitudes e atitudes que tornam você um homem e uma mulher diferente diante de Deus,
deixará isso guardado para sua história e para sua descendência. Estamos a semana toda falando de Abraão também, essa descendência. Amém? Abraão recebeu uma promessa do Senhor. Mas Abraão está vivo até hoje? Não. Ele recebeu a promessa, foi obediente. E hoje nós estamos aqui porque ele foi obediente. Nós somos a geração. Então você tem, mesmo que você não viva, obedeça. Seja fiel ao Senhor. Para que as pessoas, para que você fique na história da sua descendência. Abraão não viveu, mas nós somos gratos porque ele foi obediente. Jesus não está aqui de forma humana, mas nós somos gratos porque foi feito o sacrifício da cruz. Todos os personagens, todos os homens bíblicos da Bíblia não estão aqui hoje, mas ficaram para a história da sua descendência. Então seja você hoje essa pessoa. Quem você é hoje vai determinar quem você vai ser amanhã. E para reforçar, irmão, toda atitude requer uma decisão. Eu tinha um coração muito duro para isso, sabe? Tomar decisões. Ser incisivo, taxativo em algumas coisas. Mas tem coisas que a gente não pode deixar passar, irmãos. Porque essa decisão requer uma atitude também. Então, ou seja, se você quer ter uma atitude, tem uma decisão. Se você quer ter uma decisão, tem uma atitude. A salvação depende de atitude. Ela não a gente não pega a salvação de forma fácil, sabe? Nós precisamos realmente entender quem Cristo é, quem Cristo foi e correr atrás daquela salvação. Temos a garantia de salvação? Sim, porque nós cremos em Cristo. Mas é a força. E para que não aconteça o que aconteceu com muitos personagens bíblicos também que foram deixados no caminho, tome uma atitude hoje. Tome uma atitude de fé. Nesse caso aqui, irmãos, em especial, eu quero dizer para você que não depende mais de Deus. Depende exclusivamente de você. Fique de pé, vamos orar?